Olá, eu sou Coralina Matos, terapeuta ocupacional infantil, e hoje eu quero saber, será que você sabe de verdade o que são os marcos do desenvolvimento infantil? Marcos do desenvolvimento são habilidades esperadas para determinadas fases da vida. Ou seja, para cada faixa etária, para cada mês, a partir do momento que a criança nasce, são esperadas algumas habilidades motoras, sociais, cognitivas. Então, a gente espera que essa criança mostre, né, desenvolva habilidades. Vou citar alguns exemplos. Quando a criança tem 3 meses, a gente espera que essa criança já sustente o pescocinho, que ela já consiga de barriga para baixo sustentar esse tronquinho, né? Ela consiga apoiar o corpinho assim sobre os cotovelos e sustentar esse pescocinho. Que entre 3 a 6 meses ela comece a sustentar esse tronco quando a gente estiver segurando ela no colo, que ela comece a se arrastar, que ela desenvolva habilidades de rolar, para que então, aos 6 meses, ela passe a sustentar esse corpinho na posição sentada, ainda que seja com apoio, para que a partir dos 6 meses ela comece então a sustentar esse corpinho sem apoio, bem como a partir dos 6 meses ela passe a engolir alimentos pastosos ou engolir alimentos mais molinhos. Então, se a gente der uma frutinha, que ela consiga chupar aquela frutinha, que ela consiga chupar aquele legume bem cozido. Então, essas são habilidades que a gente está acostumados a observar. Nós, enquanto sociedade, estamos acostumados a observar habilidades mais neuropsicomotoras, né? Então, nós fomos ensinados culturalmente pelas visitas pediátricas. Então, o pediatra observa se a criança, se o umbigo caiu, a medida da cabeça, o tom da pele da criança, se está amarelado ou não, se demonstra que a criança tem que ter isso ou não, se a criança mama bem, se ela está ganhando peso, se ela está crescendo, se a criança olha para os sons, se ela olha para algum objeto. Então, a gente faz o teste do olhinho, a gente faz o teste da orelhinha, o teste do pezinho. O pediatra faz alguns testezinhos de reflexo neurológico, como colocar o dedinho na palma da mão para a criança segurar o dedão, colocar o dedão no pezinho do, né, na palma, na sola do pé do neném, para ele ter o reflexozinho, colocar o neném meio inclinadinho para ele ter o reflexozinho de ir para frente. Então, alguns reflexos neurológicos, alguns reflexos motores, alguns reflexos de enxergar, de reconhecer som, alguns reflexos cognitivos. Então, a gente se baseia por alguns marcadores que estão ali na caderneta de vacinação. Atualmente, pela atual caderneta de vacinação, ainda está ali na página, entre a página 43 e 45, né? Então, a gente se baseia ali por alguns marcos do desenvolvimento, alguns pediatras na consulta faz a marcação para ver se a criança está acompanhando aqueles marcos do desenvolvimento. Alguns pediatras não fazem essa marcação, mas as famílias, sabendo dessa paginazinha, faz a própria marcaçãozinha. Então, observa pela idade da criança quais são as habilidades esperadas, vai fazendo esse acompanhamento, e aí a gente vai então fazendo essas marcações. Mas tem algumas outras habilidades que nós, enquanto sociedades, não falamos tanto ainda sobre isso, como, por exemplo, a qualidade da sustentação da atenção da criança, a qualidade do sorriso social da criança. Então, a criança, ela olha, mas ela não sustenta a atenção. Ela não sustenta o olhar enquanto eu faço uma gracinha, enquanto eu faço um cadê show. Quando eu faço para ela uma piscadinha,
um movimento labial, a criança não tenta imitar. Se eu faço um sonzinho em torno de entre 8 e 10 meses, a criança não imita o balbucio, a criança não imita gestos e ações em torno de 10 a 12 meses, como abanar a mãozinha, né? Se eu coloco um paninho no rosto da criança, a criança não tem a ação de tirar o pano. Se eu aponto em torno de 10 a 12 meses e faço piu-piu, a criança não olha para onde eu estou mostrando. Quando eu chamo o nome dessa criança, a criança não compreende que aquele nome se refere a ela. Quando a mãe entra no ambiente falando o nome da criança ou falando qualquer outra coisa, a criança não busca por essa voz conhecida. Então, esses são marcadores sociais que pouco ainda é falado. E esses são sinais precoces que se referem, por exemplo, ao diagnóstico do autismo. Todo profissional que trabalha com intervenção precoce na infância, deve saber sobre marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem a caderneta de saúde da criança, a gente tem um vasto documento que foi elaborado em 2017, após a questão do Zika vírus, referente ao desenvolvimento da criança, por mais que tenha sido desenvolvido relacionado a esse diagnóstico, mas fala sobre todos os marcadores de visão, de audição, de motricidade, de cognição, e está no site do Ministério da Saúde, além dos instrumentos de avaliação de desenvolvimento global da criança, como o teste Screen Denver 2, Bailey 3, entre outros, o IDAD, entre outros tantos instrumentos de avaliação de desenvolvimento global, porque esses são instrumentos que separam, né, os domínios e idade. Então, ali a gente tem marcadores importantes para que a gente saiba acompanhar. Então, nós precisamos estudar sobre esses marcadores, nós precisamos estudar sobre os critérios diagnósticos, sobre os diferentes transtornos do neurodesenvolvimento. E nós precisamos, então, ir ampliando o nosso raciocínio clínico sobre esses marcadores, porque muitas vezes não é só sobre uma lista de itens, é sobre a qualidade desses itens. Porque se eu perguntar para uma família, a criança te olha, a família vai falar, olha, ele me olha. E de fato as crianças com autismo olham. Mas ele sustenta a atenção. Quando você chama pelo nome, ele olha, ele sustenta. Quando você faz uma brincadeira social, ele te imita. Quando você passa no ambiente, quando acontece um som no ambiente, ele te olha para compartilhar, para observar a sua reação. Quando chega uma criança no ambiente, essa criança olha buscando interação dessa outra criança através do olhar, ela busca contato com essa criança, né, buscando uma forma de aproximação com essa outra criança. Então, veja que se eu perguntar só se essa criança olha, essa criança enxerga, ela enxerga. Essa criança olha, ela olha. Mas eu preciso ir além. Eu preciso entender a qualidade desse olhar, a qualidade dessa sustentação. Ah, essa criança gosta de historinha? Ah, quando eu leio historinha, ele fica lá quietinho. Poxa, mas ele fica lá quietinho com um carrinho ou com um bichinho fazendo a mesma função, ou seja, fazendo o mesmo movimento, né, de estereotipia, indo para frente ou para trás, ou fazendo o mesmo gestinho, enquanto a mãe está ali lendo a historinha. Então, ele está interagindo, ele está sustentando a atenção com você, mãezinha, enquanto você lê essa historinha para ele de fato, né? Se você faz a pausa na história, ele te olha para que você continue essa história. Se você faz mudança na prosódia de o lobo apareceu e soprou a casinha bem forte,
ele parece estar interessado nessa mudança de prosódia, né, nessa incitação de diferentes ações durante essa história? Ele parece estar interessado e engajado? Ou se você lê de uma vez, se você lê pausado, se você lê e parar, ele continua emitindo as mesmas ações ali com o brinquedo dele? Porque também são ações e avaliações diferentes de contexto que a gente precisa fazer e de reflexões que a gente precisa trazer e orientações que a gente precisa trazer para essa família. Então, não é só sobre uma lista de marcadores, é sobre a qualidade com a qual essa criança emite esses marcadores. Então, de fato, a gente precisa entender sobre desenvolvimento infantil, aprofundar sobre esses marcadores infantis, porque nós, enquanto profissionais da área clínica, somos a referência dessas famílias, né? Então, precisamos, de fato, ser um porto de informações e de orientações para que essas famílias tenham um olhar com o objetivo de qualificar e enriquecer essa prática e essa vivência com essas crianças em seus dia a dia, tá bom? Então a gente fica por aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, essa é a sua brecha para apertar aqui o like. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, esse é seu momento. Vai, clica aqui em inscreva-se e arrasa, tá bom? Clica no sininho, porque todas as vezes em que a gente postar um novo vídeo, você receberá a notificação e será um dos primeiros a ter acesso a todo o conteúdo que a gente postar por aqui, tá bom? Até breve. Tchau, tchau.